Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do cientista político e teólogo Everton Santiago e a gente passa a conversar com ele. O Everton, teologia e ciência política, tem alguma convergência, tem algum ponto de contato ou é fruto da sua inquietação intelectual? Primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Eu até tinha um blog que eu dizia que teologia e política, né, são duas almas num só corpo, né? Eu acredito que a teologia em si, aquela teologia provocativa, ela tem muito a ver com a política, né? E a questão da ciência política, primeiro eu fiz teologia, depois fiz ciência política, é mais por uma questão mesmo de, vamos dizer assim, de paixão pela política, pelos temas que convergem com a política, que correlacionam, né, política e, querendo ou não, religião. Acredito muito nesse conceito da igreja como consciência crítica do Estado, né, que é um conceito reformado. E daí vem essa paixão pelas essas duas vertentes, tanto a teologia como a própria política. Existe uma diferença entre uma teologia católica e uma teologia protestante ou evangélica? Existe tanto na sua essência filosófica, na sua construção filosófica, como também na sua construção de sistema de governo. Por exemplo, nós temos as igrejas reformadas, elas seguem aquele modelo representativo, onde, por exemplo, os oficiais da igreja têm mandato, né, são eleitos pela comunidade. Já na organização católica apostólica romana, as decisões partem de cima para baixo, né? A questão de, por exemplo, os dogmas, os conceitos sacramental, também tem algumas diferenças. Por exemplo, a Igreja Reformada acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática que existe. A Igreja Católica ela também já considera as tradições, né? Mas isso é uma questão muito mais de dogma, né? Vamos dizer assim, do que realmente algo que seja fundamentado em crença, né? Uma coisa de dogma que deve ser respeitado de ambos os lados, né? Então eu não tenho crise com isso. Então, mas olha bem, se você pegar literalmente o conceito de teologia, o estudo de Deus, né? Uhum. O estudo de Deus. Como é que isso não é, se a gente entender que a razão humana é a rasa, buscar o que muitos têm como incognoscível, através de uma formulação teórica, não é algo pretensioso, não? Então, a teologia em si, ela querendo ou não, ela já é uma provocação, né? A gente tem que entender a teologia como uma provocação, né? É uma provocação de pensamento, né? O objeto de estudo, no caso Deus, vamos dizer assim, é uma coisa que não tem como você, é um atributo incomunicável, não tem como você se comunicar com aquilo que você não pode compreender de fato na sua essência e na sua totalidade. Mas a teologia, que eu chamo da boa teologia, ela é uma ciência de provocação, né? Ela provoca reflexão, ela tem muito a ver com a encarnação de toda essa empatia daquilo que se crê. Porque você tem, por exemplo, a teologia, que é a sua parte filosófica, que é meramente aquela sua parte teórica, aquela sua parte de especulação. E você tem aquela parte da teologia, que é a teologia da encarnação, vamos dizer assim, que é aquela que de fato te convida a entrar no sofrimento, por exemplo, do próximo, aquela que te convida a mudar a sua realidade, aquela que te provoca a você ser um ser humano melhor, aquela que provoca você a, vamos dizer assim, a criar um contexto onde as pessoas sejam de fato incluídas, né? Isso para mim é teologia. O restante já é aquela parte filosófica onde a gente tem desencontros, onde a gente tem conceitos formados, conceitos enrijecidos, aí surge aquele partidarismo, tanto no contexto religioso como no contexto político, e aí a coisa perde a essência em si, porque a figura Deus, vamos dizer assim, eu chamo de Deus, ela está muito acima de tudo isso, né? O profeta chega a dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nós somos muito distantes de tudo isso, né?
Alguns já traduziram como a razão é rasa, ou seja, o agnosticismo, né? O agnosticismo, por exemplo, né? Como pretender explicar algo que transcende a capacidade humana de compreensão? Eu costumo dizer, por exemplo, existem duas fases teológicas na minha vida. Por exemplo, até 2005, eu acreditava muito no fundamentalismo teológico. Os pais fundamentalistas, as teorias fundamentalistas, a teologia sistemática. E em 2005 eu fui ser bolsista, né, num seminário reformado, no Rio de Janeiro, que é um seminário de cunho dialético. E lá eu sofro um processo que eu até brinco com isso, que foi um processo de despuritanização, né, onde você de fato tem um encontro com a teologia, com outros pensadores, né, que vão criar essa ponte dialética entre você e cria esse confronto entre aquilo que você acreditava e aquilo que de fato é a realidade hoje, né? E aí você começa a ampliar esse conceito sobre Deus, sobre o que de fato o que responsabiliza o ser humano ele acreditar em Deus. Eu posso acreditar em Deus e ser uma pessoa que não tem nenhuma empatia com tudo aquilo que está acontecendo em minha volta. Essa figura se torna muito incompreensível porque ela não está a experiência dela não está na vivência, está justamente naquilo que ela simplesmente formatou na sua cabeça e acredita que aquilo ali é fundamental. Quando a gente vê, por exemplo, quando a gente estuda um pouco alguns autores bíblicos, a gente vai ver que a espiritualidade tem muito a ver com o próximo, né? Eu até brincava, falava assim, a minha religião a partir de hoje é o próximo, né? Porque é buscar entender tudo isso, as complexidades, né? As fragilidades humanas, o que acendeu em torno de tudo aquilo, de toda aquela crise. Então, assim, são dois momentos teológicos que marcaram muito a minha vida. E eu acredito nisso, eu acredito muito nessa teologia prática, né? O ser humano como o nosso contexto de início ao fim, como razão de existir a teologia e a razão de existir crenças e etc, etc. A questão de você racionalizar também, né? Quando você pega, por exemplo, o tão celebrado Sermão da Montanha, sobre o qual o Gandhi disse que se queimasse todos os textos e restasse apenas ele, a humanidade tinha um rumo ali, né? Então a gente fica imaginando até que ponto, sabe, a vaidade humana ou a afirmação de poder humano erige esses sistemas, de uma certa maneira, seletivos, restritivos, de maneira que apenas uma camada tenha acesso e possa exercitá-lo. Porque aí nós vamos cair no trabalho maravilhoso que Lutero fez para o cristianismo, que foi a redenção da Bíblia como fonte do conhecimento religioso. Fonte reveladora, né? Fonte reveladora, né? Tem um jornalista americano chamado Philip Yancey, que ele não é teólogo, né? De formação, mas tem uma sensibilidade teológica muito interessante, que ele tem um livro chamado A Maravilhosa Graça de Deus. Na contracapa desse livro está escrito, tem uma frase que me impactou muito, que dizia o seguinte, que não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais e não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Isso é um confronto à nossa fé, isso é uma afronta àquela fé fundamentalista, né? Mas o que Yancey está tratando ali é justamente o que a gente chama de teologia da graça, não é isso? Onde Deus está muito, muito, mas muito acima dos meus traumas, das minhas ranhuras, das minhas decepções, das minhas carências, das minhas fraquezas, né? Você citou aí em relação ao Sermão da Montanha. Para mim, se não existisse a Bíblia, mas se existisse, por exemplo, a parábola do filho pródigo, eu entenderia perfeitamente, né, a dimensão do amor de Deus pela sua criação, pelo ser humano. Né, que nós temos ali um pai apaixonado, né, esperando, que libera o filho para se aventurar. Aí entra um pouco aquela questão que a gente estava conversando antes, a questão do Deus de Spinoza, né, a vivência da fé dos dois lados, né. Mas esse filho retorna para casa. Esse filho quando ele retorna, ele fala assim, olha, eu preciso voltar para a terra do meu pai. Não é só por causa das benesses que ele tinha ali, almoço, janta, roupa lavada, mas porque ele queria encontrar o pai, ele precisava conhecer o pai, o despertar do pai precisava, né? Então, assim, eu acredito que... Aquilo ali é a alma buscando Deus, né? Exatamente, a gente precisa resgatar isso.
Nós temos uma geração que entrou numa perspectiva teológica muito distorcida em relação a tudo, ao trabalho, em relação, por exemplo, à teologia da prosperidade, que já foi submergida, engolida pela teologia do consumismo. Teologia da prosperidade, que você diz, é a métrica da graça, a métrica da graça divina pela prosperidade, né? Se você prospera, Deus te abençoa. Assim, tem um contexto muito distorcido. Por exemplo, a teologia da prosperidade, para mim, é a teologia que leva o ser humano, o homem, a viver para a glória de Deus. Essa, para mim, é a verdadeira teologia da prosperidade. Ou então a verdadeira prosperidade, né? Exatamente. A verdadeira prosperidade. Agora, por exemplo, quando você entra, por exemplo, nesse contexto de barganha com Deus, eu vou fazer isso porque eu fazendo isso eu vou receber isso, praticamente você anula tudo aquilo que é graça. Que a palavra graça vem justamente de algo que nós não merecemos, um favor imerecido, esse clichê que... Algo que é concedido. Né? Mas assim, quando você entra nesse contexto de barganha, você empobrece, essa é a verdade, a relação com Deus. Porque parece aquele pai malvadão, não dizer assim, aquele pai que gosta de punir os filhos, que celebra os erros dos seus filhos e que fica ali trocando, olha, se você me obedecer, eu vou te dar uma barra de chocolate à noite, né? Se você for bem na escola, mais tarde eu vou fazer aquele macarrão que você gosta. Né? É óbvio que a graça de Deus responsabiliza o ser humano em muitas coisas, principalmente em relação ao próximo. Né? Mas a relação com Deus, a relação de Deus com o ser humano, ela não é essa coisa barganhosa, é uma relação graciosa. Deus decidiu se relacionar com o ser humano, Deus decidiu amar o ser humano. Então a gente precisa descobrir esse Deus amoroso, justamente o que o filho pródigo não conhecia o pai amoroso que ele tinha em casa. Assim, por isso que exige aquele diálogo lá no final, onde o irmão mais velho diz assim, poxa pai... Questiona. Poxa pai, eu estou aqui com o senhor... Segurei a zona toda. Todos esses anos, o senhor nunca me deu um cabritinho para comer com os meus amigos, aí vem esse camarada aí que desperdiçou tudo. Caiu na gandaia. E agora quando ele volta, o senhor dá essa festa, né? Ou seja, eram 2 filhos distantes do pai. Mas só um estava perdido, né? Não, mas 2 filhos, os 2 estavam perdidos, vamos dizer assim, né? Porque uma coisa, Eustáquio, é você estar perto de Deus, e outra coisa é você estar perto das coisas de Deus. Né? Às vezes você está na igreja, você não está perto de Deus, você está perto das coisas de Deus, talvez, entendeu? E aquele filho mais velho, ele estava perto do pai, perto das coisas do pai, mas não estava perto do pai. Né? Contextualizando aquele diálogo, o pai chega para o filho mais velho e diz assim, olha, fica à vontade, cara, está aqui, ó, não precisa tirar a sandália para você entrar em casa, a casa é sua, cara. Pega o controle da televisão, muda o canal, põe o suco aqui, cara, chupa uma manga, o que você quiser, a casa é sua. Aquele filho mais velho, ele tinha uma visão do pai como patrão, e não como pai, né? Então, assim, quando ele fala assim, olha, tudo que é meu é seu também, cara, se precisar eu dou uma festa para você também, sem nenhum problema. Então, os 2 estavam perdidos. Um, obviamente, estava distante fisicamente, foi para uma terra distante, mas o outro, mesmo ali ao lado do pai, não conhecia o pai e não tinha descoberto quem era o pai. Então, os 2 precisavam descobrir o amor desse pai e quem era esse pai. É o que eu acredito que acontece hoje também. Nós precisamos redescobrir, né, esse Deus que a gente tanto prega, que a gente tanto defende, que a gente apresenta como amoroso, como misericordioso, como um Deus de compaixão. A humanidade precisa resgatar esse conceito sobre Deus, principalmente a teologia cristã contemporânea, vamos dizer assim. Mas aí você tem o seguinte, né? Nós temos Deus e Deus, né? A conceito. Eu, por exemplo, não consigo ter a mínima empatia, intimidade e sintonia com o Deus do Velho Testamento. Nenhuma. Então, Javé, eu não consigo ter. A partir do Novo Testamento, não me inclino nem reconheço. Mas aí tem que entender o que eu fico vendo, menos pela teologia e mais pela vivência, que não tem como você não dar testemunho da sua fé, senão pela alteridade, pela empatia. Tem outra maneira? Vou me isolar, vou ficar no alto da montanha, vou ficar numa caverna, vou me purificar, vou me privar de tudo aquilo que teoricamente é considerado impuro. Isso, o outro que me testa, não é o outro que testa a minha fé? Einstein diz uma frase muito interessante, que ele fala assim que o exemplo não é, né, a melhor forma de se dar, né, de se ensinar. É a única forma, né, não é... E assim, a fé cristã, a vivência cristã, a espiritualidade cristã, ou não, vamos dizer assim, para mim é uma coisa muito particular, é um conceito muito particular. Subjetivo? Não, uma coisa particular. Por exemplo, aquilo que foi uma experiência para o Eustáquio talvez não vai servir para mim.
mas eu tenho que respeitar aquilo que o Eustáquio, né, ele teve ali né, no seu caminho ele teve um encontro, vamos dizer assim. Uma epifania. Né? Exatamente. O problema hoje, Eustáquio, é que nós queremos uniformizar muita coisa. Né? Os 10 passos para ser espiritual, as 10 fórmulas de se encontrar Deus, vamos dizer assim. Isso na verdade, aí sim você entra a questão do subjetivismo, né? Não é uma coisa real. A experiência com Deus é uma experiência do indivíduo, né? O seu dia a dia, a sua labuta diária, os seus passos, vamos dizer assim. E a igreja, querendo ou não, a partir desse momento cultico, vamos dizer assim, onde você tem ali aquela invocação, período de invocação, de oração, querendo ou não, parece que Deus vai se manifestar ali naquela comunidade e vai acontecer algo, né, fora do normal, e não é assim. Acho que Deus, acredito eu até escrevi um texto uns anos atrás sobre a teologia brasileira. Nós precisamos criar uma teologia brasileira voltada para o contexto brasileiro. Por exemplo, você pega aquela música do Gilberto Gil, né? Não sei se ele é um autor, mas na voz dele ficou muito bonita, aquela andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, né? Ele brinca com esse linguajar, vamos dizer assim. É justamente isso, a fé, a experiência com Deus está ali no acordar cedo ali do pescador que vai para a maré pegar o seu peixe, do pai que acorda cedo porque ele tem responsabilidade em casa, vamos dizer assim, da mãe que está ali, né, no dia a dia cuidando dos filhos, né, do profissional que, enfim, N ocupações. Então a gente precisa compreender isso. Né, que a fé ela não é só aquele momento onde eu vou entrar numa bolha espiritual, numa bolha de sabão, e ali eu vou ter um momento de devoção, né, de transcendência, vamos dizer assim, e Deus vai... Não, Deus acontece no dia a dia, Deus está com a gente no dia a dia. As coisas mais espirituais, vamos dizer assim, elas acontecem de forma muito normal, de uma forma muito natural. Né? O problema é que nós estamos atrás de coisas espetaculosas, aquelas coisas mais... né, emblemáticas para dizer que teve um encontro com Deus. Tem muita gente ainda esperando subir um monte e descer com aquela face iluminada, porque tive um encontro. Não é assim. Né? Deus está na ruga da pessoa que sofre, né, na mão do trabalhador, enfim. A presença hoje é do teólogo e cientista político Everton Santiago. A gente volta já. Voltamos com a presença do teólogo e cientista político Everton Santiago, hoje contando de novo com a presença do nosso artista Tom Fernandes, que está ali traçando o retrato de cada um de nossos entrevistados e ajudando a brilhantar a passagem dos nossos entrevistados aqui pelos nossos estúdios. Bom, agora vamos falar com o cientista político, que o teólogo falou pra caramba no outro bloco. Então... eu quero saber de você o seguinte, cenários rápidos, nós temos 3 cenários. Um cenário municipal, que nós tivemos o Azarão correndo na política de Vila Velha e se deu bem, o Arnaldinho. Nós temos um cenário estadual, onde você já cunhou uma frase que já repercutiu aí. Renato Casagrande está sendo a opção dos que não têm opção. Exatamente. E no cenário nacional nós temos aí uma polaridade que a gente não sabe. A essa altura parece inviável a chamada terceira via. Faz um briefing rápido disso. Vamos começar pelo começo, como diz o outro. Né? A questão das eleições municipais. Hoje mesmo eu tive uma reflexão sobre isso. A gente costuma muito, no meio político, subestimar fenômenos, vamos dizer assim, né? Ou não perceber, né? Exatamente. Mas a tendência é subestimar mesmo. Eu lembro que o atual prefeito, em 2020, ele estava mais figurando ali em 4º lugar, né, um dígito ali na pesquisa, e de repente, né, quem não teve uma sensibilidade do que estava acontecendo em Vila Velha, do sentimento do eleitorado em si, ficou para trás, ele ultrapassou o 3º, o 2º, o 1º colocado, um fenômeno, uma ruptura no eixo tradicional político da cidade, né, que resultou na eleição do grupo que hoje comanda a Prefeitura de Vila Velha. O cenário estadual... É sintomático, resgatando uma observação sua num outro texto que eu li seu, que aliás motivou esse convite para você vir aqui. O eleitorado de Vila Velha parece que anda tanto quanto intolerante. Ele não está concedendo
segundo mandato. Na verdade, assim, isso, eu não chamo isso de maturidade, né, no espírito político amadurecido, vamos dizer assim, né? A gente escreveu um texto uns anos atrás também falando sobre isso, fazendo uma comparação entre São Paulo e Vila Velha. São Paulo, nos últimos 40 anos, teve 11 prefeitos diferentes. Vila Velha, nesse mesmo período, só teve 5. Né? Então, assim, a ruptura ia acontecer, vamos dizer assim, mas essa ruptura foi muito sensível. Ela foi dentro do próprio eixo tradicional, não é aquela pancada forte. Por exemplo, como aconteceu em Vitória. Querendo ou não, a figura do Pasolini é uma figura... disruptiva. Exatamente. Ele não estava no bloco tradicional que vinha, né, trocando ali o bastão. Né? Ele montou um grupo e ganhou para deputado e se lançou a prefeito e ganhou. Né? Esses fenômenos de mudança, eu não chamo isso muito de renovação, porque os complementos políticos são praticamente os mesmos, vamos dizer assim, as ações políticas também. Nós estamos longe de uma renovação de mentalidade, essa é a nossa realidade, mas são fenômenos que vão pipocando aqui, né, numa cidade, e cidades importantes. Vitória, poxa, uma capital, vamos dizer assim, que tem seu orçamento equilibrado, e em Vila Velha também, que está numa ascendência. Então, assim, é preciso ter uma sensibilidade maior dos marqueteiros políticos, né, de quem está manuseando, estudando, tem a política como objeto de estudo, para compreender esse sentimento que está, vamos dizer assim, como você mesmo disse, intolerante. Vila Velha não deu um mandato, por exemplo, não reelegeu Nilcimar Fraga, não reelegeu o Rodney Miranda, não reelegeu o Max Filho, né? E o que nós temos visto na cidade é que esse sentimento de mudança vai permanecer por alguns anos, vamos dizer assim. Né? Falando de Brasília, para a gente aproveitar nosso tempo que nós estamos esgotando. Pois é, essa polarização, eu costumo dizer que, acredito eu, que seja a última política personal. Né? Nós temos 2 fenômenos populares, que Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Né? É uma polarização que, como você mesmo disse, acentuou aqui, não dá tempo de se criar uma terceira via. Né? É muito difícil você, vamos dizer assim, ter o azarão, né, seguindo essa corrida. O corte está muito lá em cima, vamos dizer assim. Agora, tem um fator muito interessante, o Eustáquio, que é o fator rejeição. Eu acredito que o fator rejeição ele vai ser crucial. Por exemplo, existe rejeição que são irreversíveis, né? Que é, por exemplo, quando você recebe um rótulo de desconfiança, né? Você recuperar a confiança é muito difícil. O eleitor, quando você perde a credibilidade com o eleitor, fica muito difícil você recuperar essa credibilidade. E tem aquela rejeição que é a rejeição passional, que às vezes você ficou fora de um projeto, você não concorda com uma ação, com a outra, mas é uma rejeição altamente reversível, né? O eleitor... circunstancial, né? O eleitor, no momento ali do vamos ver, vamos dizer assim, na hora de decidir, ele acaba trazendo a responsabilidade para a sua consciência e seguindo aquilo que ele projetou, né? Enfim, tem esses 2 cenários, né? Rapidinho, porque nós temos a história das mesmo. O que você acha que, nesse caso, pode ser vítima desse critério da rejeição? Olha, nós temos visto aí rejeições muito parecidas, mas a rejeição do candidato, né, da oposição é o que se destaca, vamos dizer assim, nessa análise, vamos dizer, né? Uhum. Ela que está bem acima da... Aqui nós temos o trabalho de Tom. E está aqui você com o seu disco aí, com a sua teologia brasileira. Você levantando a bandeira da teologia brasileira. Bacana. Andar com ferro, deixar com você. Agradeço. Que é o registro da sua passagem por aqui. E agradecer a sua presença também. Everton. Joia. Muito bacana, e parabéns, hein? A presença hoje do cientista político e teólogo, o Everton Santiago. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.